E o que significa esse olhar crítico para a sociedade mais modernamente? Quando eu digo mais modernamente, é a gente indo para além daquele pensamento lá dos pais fundadores da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Bem, um pensador que traz componentes sociológicos muito ricos para a nossa discussão é o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Então, um primeiro conceito do Bourdieu é o conceito de hábitos. Olha só, eu, você, todo mundo vivemos, né, imersos em uma série de influências. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente dialoga com os outros, o lugar onde a gente mora. Então, olha só, pode ser que o lugar em que uma determinada pessoa more seja um lugar extremamente modesto, né? Ou ainda um lugar extremamente pobre. Ou pode ser que esse lugar seja uma casa de 1000 metros quadrados, com piscina, com móveis de design moderno, com, enfim, uma série de recursos materiais que proporcionem muito conforto material. Pode ser ainda que teu hábito gastronômico ele se ligue a prazeres muito simples, né? De uma comida muito simples, de um trivial ali de arroz, feijão, bife e batata frita. Ou pode ser que tu tenha tido a oportunidade de experimentar aquilo que há de muito sofisticado na gastronomia francesa, na gastronomia italiana. Ou ainda que tu viva num ambiente em que as pessoas curtam muito um sertanejo de raiz, ou um sertanejo mais pop, ou então, como tu já reparou, né, que é o meu caso, num ambiente em que se ouve ali muito rock, né, muito pop, essa sonzeira aí que faz muito a nossa cabeça, né? Ou que tu tenha sido criado num ambiente com padrões sempre muito bem definidos em relação ao que é e ao que não é. Então, um padrão ali, ó, o preto e o branco, e isso está muito definido nesse lugar em que tu vive. Há poucas mediações ali entre o meio termo, entre o que é e o que não é. E especialmente quando a gente fala de gênero, né? Sabe que aquela história de rosa é para menina, azul é para menino. Isso aí, cara, tem muito a ver com qual é a percepção que as pessoas têm em relação à própria sexualidade. Então, se tu acha que a cor define a tua sexualidade, cara, puxa vida, quanta insegurança, né? Eu não tenho problema nenhum de sair com uma camiseta cor-de-rosa. E tenho uma filha e não me incomodo de forma nenhuma dela vestir azul. Nem o rosa, nem o azul definem sexualidade. Muito menos brinquedo para menina e brinquedo para menino. Mas pode ser que tu viva numa cultura no qual essa dualidade ela seja muito presente. Então tudo que eu mostrei para vocês nestas diferenças, elas estão presentes nesse conceito de hábitos do Bourdieu. Ou seja, nós estamos constantemente vivenciando aquilo que são influências, aquilo que são tendências que chegam diretamente até nós e que vão nos ajudando a compor um retrato, a compor uma grande colcha de retalhos que é a nossa própria vida, que é a própria maneira como a gente entende a nossa vida. Então, olha só, às vezes a gente pode pensar de uma maneira muito singela, como o Locke pensou lá atrás, né? Que dizia assim, que a nossa cabecinha ela é limpa de tudo, que a gente nasce limpo de qualquer tipo de cultura.
e que tudo é um aprendizado. Bom, sem querer entrar na polêmica se a cultura ela é parcialmente inata e parcialmente adquirida, vamos combinar o seguinte, que quando a gente é muito criança, nós somos bombardeados por essas influências o tempo inteiro. Da mesma maneira, quando nós passamos a frequentar determinados grupos, que são grupos que vão manter uma certa estabilidade na nossa vida e uma permanência na nossa vida durante um tempo, como é o caso da escola, como é o caso da universidade. Então é muito natural que todo esse conjunto de influências, eles se repercutam nas nossas vidas. E aí entra um outro conceito do Bourdieu, que é o conceito de campo. Então olha só, nós podemos situar logo de cara um campo que no Brasil, ao longo dos últimos anos, tem sido palco de muita discussão, de muito debate, de muita polêmica e de muito conflito, que é o campo político. Há aqueles que se identificam com a esquerda, há aqueles que se identificam com a direita. Então, o campo, no conceito do Bourdieu, é um espaço de disputa. Não necessariamente da disputa no nível do acirramento, mas, sobretudo, uma disputa em torno de uma série de conceitos, de valores que dialogam diretamente com o nosso hábitos. Portanto, é muito natural que no nosso convívio social o campo ajude a deixar claro para nós onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, ok? E existem outras dimensões, né, além da vida política, né? Há um campo, por exemplo, que é o campo acadêmico. Então, você que é meu aluno, você que é minha aluna, você está dentro de um campo acadêmico. E no campo acadêmico também existem disputas, né? Vocês muitas vezes vão ver isso. Há um professor que já está lá no topo da carreira acadêmica dele, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele fez pós-doutorado, ele é professor titular, ou seja, cara, ele é o bambambam da bala chitíssima. Então, o que esse cara fala, o que esse cara pensa, isso, vamos dizer assim, isso tem a credencial de toda essa trajetória dele dentro do campo acadêmico. E isso traz um componente muito interessante, que é um componente de autoridade, mas não uma autoridade coercitiva, né? É uma autoridade trazida pela legitimidade do próprio campo. Ou seja, como se o campo acadêmico outorgasse a ele esse lugar legítimo para ele ser esse bambambam, entendeu? E no mesmo lugar também existem aqueles professores que ainda são jovens na carreira, né? que ainda não têm doutorado. Então ele ainda não tem uma expressão acadêmica extraordinária. Então aí tu vai perceber que dentro desse campo vai haver também um espaço de disputa do ponto de vista do prestígio, do ponto de vista do valor dos argumentos, do ponto de vista da captação dos recursos para pesquisa. Então isso também é um outro campo. Então, assim como há um campo político, um campo acadêmico, também existe um campo científico. E esse campo científico também tem seus próprios espaços de disputa, né? Aliás, talvez aqui a gente mais veja presente nas universidades é a disputa entre o que são as ciências humanas e, de outro lado, as ciências que têm como objeto de estudo o mundo natural, ou seja, ali a física, a química, as ciências exatas, que é uma contraposição muito antiga dentro do mundo da ciência, né?
essa disputa do campo científico, quem é mais ou menos legítimo para discutir e professar o quê. Bem, e também há um campo artístico, e a arte também traz essas contradições, né? O que é arte, o que não é arte. Então, ao longo do século XX, por exemplo, se discutiu se o cinema, se a fotografia, se elas estão ao mesmo nível, por exemplo, da pintura, né, das esculturas como expressão artística. Então percebam que praticamente em tudo aquilo que é atividade humana há uma configuração de campos. E nesses campos se estabelecem espaços de disputa. Uma disputa de narrativa, uma disputa de posição, uma disputa de concepção de mundo, uma disputa de valor da vida, uma disputa entre aquilo que tem uma natureza mais conservadora, entre aquilo que tem uma natureza mais progressiva, enfim. E, claro, dentro disso tudo existem as possibilidades de inúmeras mediações. E, claro, também da superação dessas possibilidades de mediação e da instalação de conflitos. Um terceiro conceito do Bourdieu, que eu vou focar com vocês, é o de capital. E o que é exatamente esse capital? Bem, observem que há diferentes maneiras de distinguir as pessoas. E, claro, tu pode falar assim para mim, não tenho acordo com isso, todo mundo é igual. Claro, eu também defendo isso. Eu defendo que todos somos iguais, né? E que nossas diferenças não devem ser motivo para nosso litígio, nossa briga, nosso conflito. Perfeito. Mas socialmente existem essas distinções. Então, uma primeira delas está relacionada a poder econômico. Então, há aqueles que detêm capital econômico. Há pessoas com diferentes níveis de riqueza. Aliás, há pouquíssimas pessoas que são milionárias e milhões de pessoas que não têm nada o que acumular, né? Então, há essa diferença de capital econômico, ok? Há também um capital cultural. Então, pode ser que tu pertença a uma família no qual todo mundo tem um elevado nível de letramento escolar, por exemplo. Ou seja, estudou ao longo de toda a vida, os teus parentes chegaram até a universidade, né? E a tua família, sim, é uma família culturalmente rica, né? E que tem oportunidade, por exemplo, de proporcionar para as pessoas dessa família aprender uma outra língua, né? A viajar pelo mundo. Então, o capital cultural, ele também entra como um componente de distinção. Isto é, há aqueles que detêm capital cultural que, obviamente, valorizam muito isso em detrimento daqueles que têm pouco capital cultural. Há também o capital social. E esse capital social, ele vai estar relacionado à maneira como as pessoas estabelecem relações sociais e a própria relevância dessas relações sociais. Então, no Brasil a gente tem muito disso, né? Que é quem conhece quem, e a partir desse vínculo conseguir ali determinado tipo de favor, né? Então, isso está relacionado a esse capital social. A gente poderia usar uma palavra até moderna, uma palavra que o pessoal aí da administração usa muito, né? O networking, ou seja, toda a tua rede de contatos. Então, há pessoas cuja relevância social, ela muitas vezes é dada por essa teia de contatos e de relações.
E um outro tipo de capital é o capital simbólico. Então, olha só, quando a gente ouve alguém comentar, olha, filho de fulano é médico, o filho da Maria é engenheiro, ou o filho do João é advogado. Então, no imaginário popular e como um resultado das construções sociais do imaginário brasileiro, por exemplo, ser médico, engenheiro ou advogado implica em um simbolismo de status elevado. Então, isso é um capital que também distingue as pessoas. E se em contrapartida disser assim, nossa, o que a tua filha faz? Não, minha filha, ela é musicista, ela toca na noite. Então, não, meu filho é artista plástico. Ou, meu filho é escritor, e ele escreve o quê? Poesia. Então, o poeta, a musicista da noite, eles obviamente, nessa nossa sociedade, no qual se disputam valores desses capitais, isso entra também simbolicamente como um meio de distinção. Então, olha só, o hábitos, o campo e o capital são formas muito inteligentes da gente perceber, tanto no nosso espaço microsocial como macrosocial, quais são os elementos que se colocam para nós para tentar compreender a sociedade, quais são os mecanismos que a gente tem para entender essa própria sociedade e até mesmo a maneira como nós agimos dentro dela.